Bom dia! Nosso grupo, composto por mim, Yasmin, Jayara e Camila, ficou responsável pela explanação do tema Síndrome de Tourette. A gente vai falar um pouco sobre a definição, como foi que se deu esse nome, alguns fatores neurológicos, epidemiológicos e características das pessoas que têm síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é um distúrbio genético de natureza neuropsiquiátrica que acomete o paciente até antes de seus 18 anos normalmente. Ela é caracterizada por fenômenos compulsivos que são expressos por meio de tics, e esses tics eles podem ser vocais ou motores, se subdividindo ainda em simples ou compostos. Então, inicialmente o paciente vai trazer tics simples que podem progredir para os tics mais complexos. Isso vai depender de cada paciente e de cada caso. Isso pode mudar. Além de influenciar na vida do paciente por meio de tics, a síndrome de Tourette também traz sintomas na forma comportamental, traz problemas comportamentais e sociais para o indivíduo que a tem. Trazendo agora uma visão mais histórica da síndrome de Tourette. Em 1825, Jean-Marc Gaspard de Tarre descreveu uma de suas pacientes, a Marquesa de Dampierre, que tinha 26 anos, e ela emitia alguns sons involuntariamente e também falava palavras obscenas em momentos inapropriados. Mas a síndrome só se tornou síndrome mesmo em 1884, quando Gilles de La Tourette estava estudando e também baseado no que ele percebeu e nos relatórios de Tarde, ele caracterizou finalmente a síndrome como síndrome de La Tourette. Ele trouxe duas características muito importantes e estabeleceu elas, que é a coprolalia, que é o uso involuntário e inapropriado de palavras obscenas, e a ecolalia, que é a repetição de sons, de palavras ou então de frases que a pessoa ouviu ou lembrou. Bom, com relação à epidemiologia voltada à síndrome de Tourette, a gente conseguiu identificar que, independentemente de sua cor, de sua religião, de sua etnia, o sujeito sim, ele pode estar apresentando a síndrome de Tourette. Ou seja, esses fatores econômicos, sociais, culturais, eles não vão importar. E a gente conseguiu também estar trazendo para vocês que a maior prevalência dessa síndrome ela está voltada a pessoas do sexo masculino com relação a pessoas do sexo feminino. Ainda, essa prevalência da síndrome de Tourette, ela ocorre 10 vezes mais em crianças e em adolescentes. E com base nos tics, né, que esses sujeitos eles podem estar apresentando também, a maior frequência está no sexo masculino, ainda com variância ali de 1% a 13%. E com relação às meninas, né, do sexo feminino, pode estar apresentando uma variância de 1% a 11% no que remete-se aos tics. Trazendo agora para um contexto realmente neurológico da síndrome, estudos são feitos por meio da neuroimagem e foram percebidos que há um déficit na inibição do circuito córtico estriado tálamo-cortical, que é responsável pelo início de algumas de nossas respostas comportamentais implementadas com pouco processo consciente. Esse déficit causa prejuízo nos nossos processos neuropsicológicos, que é nossa memória, nossa atenção, nossa percepção visual, entre outros. E esses dois problemas, esses dois prejuízos, são expressos na síndrome de Tourette por dois níveis. Nível motor, que são os tiques e as compulsões, e o nível límbico frontal, que traz sintomas compulsivos e obsessivos e um déficit na atenção. Sobre a etiologia da síndrome, não se tem um consenso entre todas elas, existem várias. Umas trazem os sintomas da síndrome de Tourette como
como relacionados e associadas a comorbidades que pessoas com síndrome de Tourette normalmente têm, e outras trazem sintomas como alterações motoras e processamento visual, com os sintomas e características de uma síndrome de Tourette pura. Bom, quando a gente fala sobre os tics, ele pode estar apresentando aí tiques simples a tiques mais complexos. Quando esses tiques eles se apresentam de forma simples, eles podem estar vindo como um fungado, uma coceira na garganta, então são realmente questões mais simples. Quando se trata de tiques mais complexos, o sujeito ele pode estar apresentando ali uma coprolalia, que é justamente como de forma inapropriada, né, no ambiente que ele está, e de forma também involuntária, ele começa a pronunciar ali palavras chulas, né, digamos assim, palavras mais obscenas. E aí ele pode também estar apresentando a palilalia, que é justamente essa repetição de palavras ou frases. Assim como também ele pode estar apresentando a ecolalia, que de forma involuntária, sem autonomia, né, sobre esse pronunciamento de palavras, ele começa a repetir aquelas palavras. E aí também é importante, né, a gente destacar que esses tiques, né, voltado a esse pronunciamento ali de palavras, ela ocorre com frequência e de forma repetida. Bom, ainda com relação aos tiques, né, é muito relevante que a gente fale sobre isso, que quase todas as pessoas podem estar apresentando tics. Então, você já pode ter apresentado algum tique em algum momento da nossa vida devido a um estresse, devido a algum momento turbulento. Então, não significa necessariamente que o sujeito que tenha ou que apresente um tique, ele tenha a síndrome de Tourette, mas que o tique ele pode sim ser um dos sintomas ali de quem tem a síndrome de Tourette. Então é bastante relevante a gente tocar nesse assunto. E com isso, né, esses tics eles podem estar sendo reduzidos aí durante o momento de sono, né, quando o sujeito ele vai dormir, e também em momentos que o sujeito exige aí de uma concentração, de uma atenção maior. Então ele vai estar focado em algo de forma específica, e aí esses tics eles vão ser reduzidos. Na questão do diagnóstico da síndrome, ele é feito através da presença dos sintomas e do tempo em que o paciente está vivenciando. Não existe ainda nenhum teste específico que possa diagnosticar a síndrome. Apenas existem exames laboratoriais como tomografia e análises sanguíneas que podem ser úteis porque através deles é possível descartar outros distúrbios que possuem sintomas parecidos. E dependendo da equipe de saúde que atende o paciente afetado, o seu diagnóstico ele pode demorar muito. Isso pode acarretar em sintomas que são atribuídos comumente a distúrbios psiquiátricos. E o diagnóstico demorado ele também pode ser errôneo e pode submeter o paciente a tratamentos desnecessários que podem causar danos à sua saúde. Quando essa síndrome é diagnosticada, aspectos que são diretamente relacionados aos sintomas, eles devem ser avaliados com muito cuidado antes de iniciar uma conduta terapêutica. O diagnóstico e tratamento precoce são essenciais para evitar determinadas consequências psicológicas no paciente. E a escolha do tipo de tratamento ela precisa ser apropriada para cada portador da síndrome, podendo incluir abordagens farmacológicas e psicológicas. Além do tratamento psicoterápico com o paciente, é importante orientar os pais, os familiares e as pessoas próximas do mesmo, informando as características da doença e o modo de lidar com o indivíduo afetado. A abordagem terapêutica comportamental tem o objetivo de reduzir a frequência dos tiques, e isso é feito através do estímulo-resposta. E dessa forma, um programa terapêutico multidisciplinar deve ser estabelecido, como uma colaboração com os pacientes e com os familiares, podendo promover um apoio psicológico e manter uma vida social ativa. O uso de medicamentos e outras técnicas podem trazer benefícios e também podem trazer malefícios. Por isso, só devem considerá-los quando a abordagem terapêutica não possui efeitos positivos. Além disso, os fatores psicológicos e sociais podem influenciar na evolução da resposta terapêutica dos pacientes. Até o momento, essa síndrome não tem cura. Os tratamentos são utilizados apenas para alívio e controle dos sintomas que são apresentados. O
tratamento feito com medicamento ele é administrado em pequenas doses, com aumento gradual e que atinge o máximo de supressão dos sintomas. A posologia do medicamento ela varia de acordo com cada paciente e ela precisa ser avaliada com o médico atentamente. A intervenção psicológica que ocorre com os pais e cuidadores serve para que eles entendam as características da síndrome e contribuam de forma positiva no tratamento, pois esse é um ponto fundamental para o sucesso terapêutico.